Agora vou lembrar a minha impureza passada e as corrupções carnais da minha alma. Não porque eu as ame, mas para que eu possa amar a ti, ó meu Deus. Por amor ao teu amor, eu faço isso, revisitando os meus caminhos mais perversos da própria amargura da minha lembrança, para que tu possas me tornar doce. Tu, doçura que nunca falha, tu, doçura bem-aventurada e segura, e me recolhendo novamente daquela minha dissipação, em que fui despedaçado, enquanto me afastei de ti, o único bem, e me perdi entre uma multiplicidade de coisas. Pois eu até ardia na minha juventude, buscando ser saciado em coisas abaixo, e eu ousei me tornar selvagem novamente, com esses amores diversos e sombrios. A minha beleza se consumiu, e eu exalei um mau cheiro aos teus olhos, me agradando a mim mesmo, e desejando agradar aos olhos dos homens. E no que eu me deleitava, senão em amar e ser amado. Mas eu não mantive a medida do amor, de mente a mente, o brilhante limite da amizade, mas da concupiscência turva da carne e das efervescências da juventude, vapores subiram que nublaram e encobriram o meu coração, de modo que eu não conseguia discernir o brilho claro do amor da névoa da luxúria. Ambos fervilhavam confusamente em mim, e arrastaram minha juventude descontrolada sobre o precipício de desejos impuros, e me afundaram em um abismo de malícias. Tua ira havia se acumulado sobre mim, e eu não sabia. Eu tinha ficado surdo pelo tilintar da corrente da minha mortalidade, o castigo do orgulho da minha alma, e eu me afastei ainda mais de ti, e tu me deixaste sozinho, e fui lançado ao vento, e desperdicei-me, e me dissipei, e fervi em minhas fornicações, e tu mantiveste o silêncio, ó tu, minha alegria tardia. Então tu mantiveste o silêncio, e eu vaguei cada vez mais longe de ti, em plantações de tristezas cada vez mais infrutíferas, com um orgulho abatido e uma inquieta sensação de cansaço. Se alguém tivesse então moderado minha desordem e aproveitado as belezas passageiras desses extremos de tua criação, tivesse limitado sua capacidade de prazer, para que as marés da minha juventude se lançassem na costa do casamento, se não pudessem ser acalmadas e mantidas dentro do âmbito de uma família, como tua lei prescreve, ó Senhor. Tu, que deste modo formas a descendência desta nossa morte, sendo capaz de suavizar com mão gentil os espinhos que foram excluídos do teu paraíso. Pois tua onipotência não está longe de nós, mesmo quando estamos longe de ti. Deveria eu, então, ter prestado mais atenção à voz das nuvens. No entanto, terão problemas na carne, mas vos poupo. E é bom que um homem não toque uma mulher. E aquele que é solteiro pensa nas coisas do Senhor, como pode agradar ao Senhor. Mas aquele que é casado se preocupa com as coisas deste mundo, como pode agradar a sua esposa. A estas palavras eu deveria ter escutado mais atentamente e, separado pelo reino dos céus, ter esperado com mais felicidade tuas carícias. Mas eu, pobre desgraçado, espumei como um mar agitado, seguindo o fluxo impetuoso da minha própria maré, abandonando-te e ultrapassando todos os teus limites. No entanto, não escapei dos teus açoites. Pois que mortal pode escapar? Pois tu estavas sempre comigo, misericordiosamente rigoroso, e salpicavas com a liga mais amarga todos os meus prazeres ilícitos, para que eu pudesse buscar prazeres sem liga. Mas onde encontrar tais prazeres, eu não conseguia descobrir, senão em ti, ó Senhor, que sinas através da tristeza e nos feriste para curar, e nos matas, para que não morremos de ti. Onde estava eu e quão distante eu estava exilado das delícias da tua casa, naquele 16º ano da idade da minha carne, quando a loucura da luxúria, a qual a desavergonhada licenciosidade humana dá livre permissão, embora não licenciada pelas tuas leis, tomou o controle sobre mim, e eu me entreguei totalmente a ela. Meus amigos, enquanto isso,
Não se preocuparam em salvar a minha queda através do casamento. A única preocupação deles era que eu aprendesse a falar excelentemente e me tornasse um orador persuasivo. Naquele ano, meus estudos foram interrompidos, pois após meu retorno de Madaura, uma cidade vizinha para onde viajei para aprender gramática e retórica, estavam sendo providenciadas as despesas para uma viagem adicional a Cartago. Isso foi mais uma decisão do que uma possibilidade de meu pai, que era apenas um pobre homem livre de Tagaste. A quem eu conto isso? Não a ti, meu Deus, mas diante de ti para a minha própria espécie, mesmo para aquela pequena porção da humanidade que possa encontrar estas minhas palavras. E para que? Para que quem ler isso possa pensar de quais profundezas devemos clamar a ti. Pois o que está mais próximo dos teus ouvidos do que um coração que se confessa e uma vida de fé? Quem não exaltaria meu Pai por providenciar, além de suas possibilidades, todas as necessidades para uma longa viagem em prol dos meus estudos? Pois muitos cidadãos mais abastados não fizeram o mesmo por seus filhos. Mas, ainda assim, esse mesmo Pai não se preocupava com o meu crescimento em direção a ti, nem com a minha pureza. Desde que eu fosse eloquente em palavras, pouco importava quão árido eu fosse para o teu cultivo. Ó Deus, que és o único Senhor verdadeiro e bom do teu campo, o meu coração. Mas quando estava no meu 16º ano, vivia com meus pais e deixei a escola por um tempo, um período de ociosidade se interpondo devido à estreiteza das posses dos meus pais. Os espinhos dos desejos impuros cresceram acima da minha cabeça, e não havia ninguém para arrancá-los. Quando meu pai me viu nos banhos, já crescendo em direção à idade adulta e cheio de juventude inquieta, ele, como antecipando a chegada dos seus descendentes, contou alegremente à minha mãe, regozijando-se naquela agitação dos sentidos em que o mundo te esquece como Criador e se apaixona pela tua criação, em vez de por ti, através das exalações desse vinho invisível da sua vontade própria, desviando-se e inclinando-se para as coisas mais baixas. Mas no coração da minha mãe, tu já tinhas iniciado o teu templo e a fundação da tua santa morada, enquanto meu pai era apenas um catecumeno e isso apenas recentemente. Ela então ficou alarmada com um temor santo e tremendo, e, embora eu ainda não estivesse baptizado, ela temia por mim aqueles caminhos tortuosos em que caminham aqueles que viram as costas para ti, e não o seu rosto. Ai de mim! E ousarei dizer que tu ficaste em silêncio, oh meu Deus, enquanto eu me afastava mais de ti? Será que tu realmente ficaste em silêncio para mim? E de quem senão teu foram essas palavras que por minha mãe, tua fiel serva, cantaste em meus ouvidos? Nada disso afundou em meu coração, a ponto de praticá-lo. Pois ela desejava, e me lembro com grande ansiedade em particular, me advertia, para não cometer fornicação, mas especialmente para nunca deflorar a esposa de outro homem. Isso me parecia conselhos femininos, que eu curaria de obedecer. Mas eram teus, e eu não sabia disso, e eu pensava que tu estavas em silêncio e que era ela quem falava. Por que tu não estavas em silêncio para mim, e nela tu eras desprezado por mim, seu filho, o filho de tua serva, teu servo? Mas eu não sabia disso, e corri cegamente com tal cegueira, que entre meus iguais eu tinha vergonha de uma menor falta de vergonha, quando ouvia-os se vangloriar de sua libertinagem. Sim, e quanto mais se vangloriavam, mais degradados estavam, e eu me deleitava, não apenas no prazer do ato, mas no elogio. O que é digno de desaprovação além da vície? Mas me tornei pior do que eu era, para que eu não fosse desaprovado, e quando em algo eu não tinha pecado como os abandonados, eu diria que tinha feito o que não tinha feito, para que não parecesse desprezível na medida em que eu era inocente, ou de menos valor, quanto mais casto.
Vez com que companheiros eu caminhava pelas ruas de Babilônia e me revolvia na lama dela, como se estivesse numa cama de especiarias e ungüentos preciosos. E para que eu pudesse me apegar mais ao seu centro, o inimigo invisível me pisoteou e me seduziu, pois eu era facilmente seduzido. Nem a mãe da minha carne, que agora havia fugido do centro de Babilônia, mas ainda caminhava mais devagar nas suas bordas, me aconselhou a castidade, tomando cuidado ao que ela ouvira de mim pelo marido, para conter dentro dos limites do afeto conjugal, se não pudesse ser aparado até o cerne, o que ela sentia ser pestilente no presente e perigoso para o futuro. Ela não deu atenção a isso, pois temia que uma esposa fosse um empecilho e obstáculo para as minhas esperanças. Não as esperanças do mundo vindouro, que minha mãe depositava em ti, mas a esperança do aprendizado, que ambos os meus pais desejavam que eu alcançasse. Meu pai, porque ele mal tinha pensamentos em relação a ti, e em relação a mim, apenas vãs concepções. Minha mãe, porque ela considerava que os cursos de aprendizado comuns não apenas não seriam um empecilho, mas até mesmo um estímulo para alcançar a ti. Pois assim conjeturo, recordando, tanto quanto posso, a disposição dos meus pais. As rédeas, entretanto, foram afrouxadas para mim, além de qualquer medida de severidade adequada, para gastar meu tempo em esportes, sim, até mesmo em dissoluções, em qualquer coisa que eu desejasse. E em tudo havia uma névoa, interceptando de mim, ó meu Deus, o brilho da tua verdade, e a minha iniquidade transbordava como de muita gordura. O roubo é punido pela tua lei, ó Senhor, e pela lei escrita nos corações dos homens, que a própria iniquidade não apaga. Pois que ladrão suportará um ladrão? Nem mesmo um ladrão rico, que rouba por necessidade. No entanto, eu desejei roubar e o fiz, não compelido por fome nem por pobreza, mas por um excesso de bem-fazer e um excesso de iniquidade. Pois roubei aquilo do qual já tinha o suficiente, e muito melhor. E não me importei em desfrutar o que roubei, mas me alegrei no próprio roubo e no pecado. Havia uma pereira perto do nosso vinhedo, carregada de frutas, que não tentava nem pela cor nem pelo sabor. Para sacudir e roubar dela, alguns jovens libertinos de nós foram, numa noite tardia, tendo, de acordo com nosso costume pestilento, prolongado nossas brincadeiras nas ruas até então, e carregaram grandes quantidades, não para comer, mas para atirar aos próprios porcos, tendo apenas provado um pouco. E isso, apenas para fazer o que gostávamos, porque era desaprovado. Eis o meu coração, ó Deus, eis o meu coração, pelo qual tiveste piedade no fundo do abismo insondável. Agora, eis que o meu coração te diz o que buscava lá, para ser gratuitamente mal, não tendo nenhuma tentação para o mal, mas o próprio mal. Ele estava impuro, e eu o amava. Eu amava perecer, eu amava o meu próprio erro, não pelo qual eu estava errado, mas o erro em si. Alma impura, caindo do teu firmamento para a destruição completa, não buscando nada através da vergonha, mas a própria vergonha. Pois há um atrativo nos corpos belos, no ouro e na prata, e em todas as coisas, e no toque corporal. A simpatia tem muita influência, e cada sentido tem seu objeto próprio temperado de acordo. A honra mundana também tem a sua graça, e o poder de superar e de dominar, daí também brota a sede de vingança. No entanto, para obter todas essas coisas, não devemos nos afastar de ti, Senhor, nem nos desviar da tua lei. A vida que aqui vivemos também tem o seu encanto, através de uma certa proporção própria e de uma correspondência com todas as coisas belas aqui embaixo. A amizade humana também é enriquecida com um laço doce, devido à unidade formada por muitas almas. Por ocasião de todas essas coisas e outras semelhantes, o pecado é cometido,
quando por uma inclinação imoderada em direção a esses bens de ordem inferior, os melhores e mais elevados são abandonados tu, nosso Senhor Deus, tua verdade e tua lei. Pois essas coisas mais baixas têm seus prazeres, mas não como o meu Deus, que fez todas as coisas, pois nele o justo se deleita, e ele é a alegria dos retos de coração. Quando, então, perguntamos por que um crime foi cometido, não acreditamos nisso, a menos que pareça que poderia ter havido algum desejo de obter alguns daqueles que chamamos de bens inferiores, ou o medo de perdê-los. Pois eles são belos e atraentes, embora em comparação com aqueles bens mais elevados e beatíficos, eles sejam objetos e baixos. Um homem matou outro, por quê? Ele amava sua esposa ou sua propriedade, ou roubaria para seu próprio sustento, ou temia perder algumas dessas coisas por ele, ou, injustiçado, estava ardendo em se vingar. Alguém cometeria um assassinato sem motivo, simplesmente se deleitando em matar? Quem me acreditaria nisso? Pois quanto a esse homem furioso e selvagem, do qual é dito que ele era gratuitamente mau e cruel, ainda assim a causa é atribuída, para que, disse ele, através da ociosidade a mão ou o coração não fiquem inativos. E para que fim? Para que, por meio dessa prática de culpa, ele pudesse, tendo tomado a cidade, alcançar honras, império, riquezas, e ser libertado do medo das leis e de suas dificuldades, das necessidades domésticas, e da consciência das vilanias. Então, nem mesmo Catilina amava suas próprias vilanias, mas algo mais, por cujo motivo ele as cometeu. Então, o que eu amava em ti, miserável que eu era, tu, meu roubo, tu, feito de trevas, naquele meu 16º ano de idade. Não eras adorável, porque eras roubo. Mas és algo, para que eu fale assim contigo. As peras que roubamos eram bonitas, porque eram tua criação, tu, o mais belo de todos, Criador de tudo, tu, Deus bom, Deus, o soberano bem e meu verdadeiro bem. Eram bonitas aquelas peras, mas não eram elas que a minha triste alma desejava, pois eu tinha coisas melhores, e as colhi apenas para roubar. Pois, depois de colhê-las, eu as joguei fora, e minha única festa nelas era o meu próprio pecado, que eu gostava de desfrutar. Pois, se alguma coisa daquelas peras chegasse à minha boca, o que a adoçava era o pecado. E agora, Senhor meu Deus, pergunto o que me agradou naquele roubo, e eis que não tem nenhuma beleza. Eu não me refiro a tal beleza como a justiça e a sabedoria têm, nem como a mente e a memória, e os sentidos, e a vida animal do homem tem, nem mesmo como as estrelas são gloriosas e belas em suas órbitas, ou a terra, ou o mar, cheios de vida embrionária, substituindo pelo seu nascimento o que se decompõe, nem mesmo aquela beleza falsa e ilusória que pertence aos vícios enganosos. Pois assim a soberba imita a exaltação, enquanto tu, somente tu, és Deus exaltado sobre tudo. A ambição, o que busca senão honras e glória. Enquanto tu, somente tu, és digno de ser honrado acima de tudo, e glorioso para sempre. A crueldade dos poderosos deseja ser temida, mas quem deve ser temido senão somente Deus, de cujo poder o que pode ser arrancado ou retirado? Quando, onde, para onde, ou por quem? As ternuras dos lascivos gostariam de ser chamadas de amor. No entanto, nada é mais terno do que a tua caridade, e nada é mais saudavelmente amado do que a tua verdade, brilhante e bela acima de tudo. A curiosidade faz parecer um desejo de conhecimento, enquanto tu conheces supremamente tudo. Sim, a ignorância e a tolice se disfarçam sob o nome de simplicidade e inofensividade, porque nada é encontrado mais simples do que tu, e o que é menos prejudicial, uma vez que são suas próprias obras que prejudicam o pecador. Sim, a preguiça gostaria de estar em repouso,
Mas que descanso estável além do Senhor! O luxo afeta a ser chamado de abundância, mas tu és a plenitude e a abundância inesgotável de prazeres incorruptíveis. A prodigalidade apresenta uma sombra de liberalidade, mas tu és o doador mais generoso de todo o bem. A avareza desejaria possuir muitas coisas, e tu possuis todas as coisas. A inveja disputa pela excelência, o que é mais excelente do que tu. A raiva busca vingança, quem vinga de maneira mais justa do que tu. O medo se assusta com coisas incomuns e repentinas, que ameaçam coisas amadas, e preocupa-se com a segurança delas. Mas para ti, o que é incomum ou repentino, ou quem separa de ti o que tu amas? Ou onde senão contigo está a segurança inabalável? A tristeza definha por coisas perdidas, o prazer de seus desejos, porque ela não quer ter nada tirado dela, como nada pode ser tirado de ti. Assim, a alma comete fornicação, quando se afasta de ti, buscando sem ti o que ela não encontra puro e não corrompido, até que ela retorne a ti. Assim, todos imitam perversamente a ti, que se afastam de ti e se levantam contra ti. Mas mesmo ao imitar-te dessa maneira, eles implicam que tu és o Criador de toda a natureza. Daí não há lugar para onde possam se retirar completamente de ti. Então, o que amai naquele furto, e onde eu mesmo imitei meu Senhor de maneira corrompida e deturpada, desejei secretamente fazer o contrário da tua lei, porque não podia fazê-lo por poder, para que, sendo prisioneiro, pudesse imitar uma liberdade mutilada fazendo impunemente coisas não permitidas a mim, uma semelhança obscurecida da tua onipotência. Eis o teu servo, fugindo do seu Senhor e obtendo uma sombra. Ou podridão, ou monstruosidade da vida e profundidade da morte. Poderia eu gostar do que não deveria, apenas porque não podia? O que devo render ao Senhor, para que, enquanto minha memória recorda essas coisas, minha alma não fique assustada com elas? Eu te amarei, ó Senhor, e te agradecerei, e confessarei o teu nome, porque tu perdoaste essas tão grandes e odiosas ações minhas. A tua graça a isso atribuo, e a tua misericórdia, que derreteu meus pecados como se fossem gelo. A tua graça também atribuo tudo o que eu não fiz de mal, pois o que eu poderia não ter feito, eu que até amei um pecado por causa dele mesmo. Sim, tudo confesso ter sido perdoado a mim, tanto as maldades que cometi por minha própria vontade, quanto as que não cometi por tua orientação. Qual homem é esse que, pesando a sua própria fraqueza, ousa atribuir a sua pureza e inocência à sua própria força, para que assim ele ame a ti menos, como se tivesse menos necessidade da tua misericórdia, pela qual tu perdoas os pecados daqueles que se voltam a ti? Pois qualquer um que, chamado por ti, seguiu a tua voz e evitou aquelas coisas que lhe de mim recordando e confessando de mim mesmo, que ele não me despreze, eu que, estando doente, fui curado por esse médico, por cuja ajuda foi que ele não estava, ou melhor, estava menos doente, e por isso que ele te ame tanto, sim, e mais, já que porque me elevei que fui recuperado de tal profunda consumição de pecado, por ele vê a si mesmo ter sido preservado da mesma consumição de pecado. Que fruto eu tinha então, homem miserável? Naquelas coisas, cuja lembrança agora me envergonha, especialmente naquele roubo que amei pelo próprio ato de roubar, e até isso não era nada, e por isso eu era mais miserável, eu que o amei. No entanto, sozinho eu não o tinha feito, tal era eu então, eu me lembro, sozinho eu nunca o tinha feito. Eu amava então também a companhia dos cúmplices, com quem o fiz? Eu não amava então nada além do roubo, sim, eu não amava nada mais, pois aquela circunstância da companhia também não era nada. O que é, na verdade? Quem pode me ensinar, senão aquele que ilumina meu coração e descobre seus cantos escuros? O que é que veio à minha mente para investigar, discutir e considerar? Pois se naquela época eu tivesse amado as peras que roubei e desejasse desfrutá-las, eu poderia tê-lo feito sozinho, bastando apenas a execução do roubo para alcançar meu prazer,
eu não precisaria ter inflamado a coceira dos meus desejos com a excitação dos cúmplices. Mas uma vez que meu prazer não estava nas peras, estava no próprio ato de transgressão, que a companhia de colegas pecadores ocasionava. Então, o que foi esse sentimento? Pois, na verdade, era demasiado vil, e ai de mim, que o tinha. Mas afinal, o que foi? Quem pode entender seus próprios erros? Era o prazer, que como que acariciava nossos corações, enquanto enganávamos aqueles que pouco suspeitavam do que estávamos fazendo, e muito não gostavam disso. Por que, então, meu deleite era desse tipo, que eu não o fiz sozinho? Porque ninguém costuma rir sozinho. Normalmente, ninguém? Ainda assim, às vezes, o riso domina os homens sozinhos e individualmente quando não há ninguém com eles, se algo muito ridículo se apresenta aos seus sentidos ou à mente. Ainda assim, eu não tinha feito isso sozinho eu nunca o tinha feito. Eis que, diante de ti, meu Deus, está a lembrança vívida da minha alma. Sozinho, eu nunca tinha cometido aquele roubo em que o que eu roubei não me agradava, mas que eu roubei. Nem apenas o roubar tinha me agradado, nem eu o teria feito. Ó amizade tão não amistosa! Tu, sedutora incompreensível da alma, tu avidez de fazer o mal por diversão e libertinagem, tu sede de causar prejuízo a outros, sem cobiça de meu próprio ganho ou vingança. Mas quando se diz, vamos fazer isso, nos envergonhamos de não sermos sem vergonha. Quem pode desembaraçar esse nó torcido e intricado? É vil, odeio pensar nisso, olhar para isso. Mas a ti eu anseio, ó justiça e inocência, belo e formoso para todos os olhos puros, e de uma satisfação inesgotável. Contigo está o descanso completo e a vida imperturbável. Quem entra em ti, entra na alegria do seu Senhor, e não terá medo, e fará excelentemente no excelente em tudo. Eu me afastei de ti e vaguei, ó meu Deus, longe demais de ti, meu apoio, nestes dias da minha juventude, e me tornei para mim mesmo uma terra estéril.